Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Daqui a pouco os irmãos enjoam de mim. Estou feliz de estar aqui. Sempre é um prazer. Eu amo fazer isso aqui. É minha vida. E quando a pastora falou comigo sobre estar aqui com vocês nas segundas-feiras desse mês de fevereiro, eu estava conversando com o Senhor e eu queria, nessas segundas-feiras, falar com vocês um pouco sobre identidade e propósito. Eu queria começar hoje em Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente. A parte B do versículo diz: árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Repita isso comigo: árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós honramos a sua presença nesse lugar. Pai, nós o convidamos e nós o chamamos porque o Senhor é a pessoa principal dessa festa. Pai, o único sentido de nós estarmos aqui é porque o Senhor está aqui. Por mais que nós tenhamos amigos, por mais que nós tenhamos comunhão uns com os outros, Pai, a pessoa principal e o desejo maior de nos encontrarmos nesse lugar é com o Senhor. Eu te peço para que o Senhor aumente a nossa fome, eu peço para que o Senhor aumente a nossa sede. Eu oro ao Espírito Santo de Deus para que o Senhor nos permita, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Eu oro para que toda distração suma e para que essa noite, Pai, nós possamos entender e compreender melhor aquilo que o Senhor tem para falar e fazer sobre nós. Pai, eu entrego, Pai, a vida de cada um que está nesse lugar. Não nos permita sair desse lugar as mesmas pessoas, mas que o Senhor possa começar um processo de transformação e apontar para nós um destino profético ao qual o Senhor quer que a gente chegue. Eu oro ao Espírito Santo de Deus para que essa noite marque as nossas vidas. É o que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você costuma anotar, eu te convido a fazer algumas anotações. Amém? Quando nós falamos sobre identidade, obviamente nós estamos sempre apontando para quem nós somos. Quando nós vamos para as Escrituras, nós precisamos entender que existe duas identidades. Uma identidade que é fundamentada na terra e uma identidade que é revelada só a partir de Cristo. Pedro experimentou isso. Certo dia está tendo uma conversa e no meio dessa conversa Jesus está conversando com os seus discípulos e ele vai fazer uma pergunta. E a pergunta que Jesus vai fazer para os discípulos é: o que é que os homens dizem ao meu respeito? Os discípulos então começam a falar para Jesus: olha, eles dizem que você é João Batista, que você é Elias, ou que você é alguns dos outros profetas. E Jesus agora vai mudar a pergunta. E se no começo da conversa a pergunta era o que os homens dizem ao meu respeito, a pergunta agora muda. E a pergunta não é mais sobre o que os homens estão pensando ao respeito dele, mas e vocês que caminham comigo, estão comigo todos os dias, sentam à mesa comigo, almoçam, tomam café, se relacionam, o que vocês dizem que eu sou? E é interessante porque um silêncio toma conta do lugar. E é de se assustar a gente perceber que as pessoas que estão caminhando com ele, os homens que se assentam à mesa com ele, as pessoas que têm intimidade com ele, no momento crucial onde essa pergunta aparece,
eles não conseguem responder. Pessoas que, ao dormir, ao acordar, estão com Ele. Homens que abriram mão da sua vida para caminhar com Ele. No momento dessa pergunta, um silêncio toma conta do lugar. Jesus está fazendo uma pergunta aparentemente simples demais. Mas por detrás dessa simplicidade existe uma profundeza gigantesca. Porque o que Jesus está querendo saber não é apenas quem Ele é na ótica dos homens. Mas Jesus está querendo saber quem Ele é por detrás da visão de um homem que apenas pode curar, de um homem que apenas pode profetizar, de um homem que todo mundo está olhando e está dizendo que é o Messias. Então o que Jesus está querendo saber é: quem eu sou para você? E a pergunta não é quem eu sou para você a partir da cura que eu liberei. A pergunta não é quem eu sou para você a partir da porta que eu abri. A pergunta que eu estou fazendo não é quem eu sou para você a partir do ministério que eu te dei. É quem eu sou para você sem essas coisas. E aí a pergunta complica. Porque para alguém, Jesus é apenas um bom homem que cura a gente. Para muitos, Jesus é apenas alguém que aparece para nos livrar de algumas situações complicadas. Para alguém, Jesus é apenas aquele que vai aparecer para me livrar de alguns problemas. Para outros, Jesus é aquele que vai aparecer só com a ideia de prover quando eu estou passando por algumas necessidades. A pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos é: quem eu sou para vocês? Não é o que eu faço por vocês, não é o que eu posso fazer, não é o que eu já fiz. Abra mão de toda essa visão que você tem e, tirando tudo isso, o que sobra? E quando a gente entra nesse lugar, existe uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos: será que de fato nós sabemos quem Cristo é? Se a gente começar a olhar para Ele, tirando aquilo que Ele fez, o que sobra? O que de fato Ele é para mim? E talvez você ache escandaloso demais eu estar falando isso, mas a grande verdade é que se a ótica que você tem por Ele é definida somente a partir daquilo que Ele fez por você, você ainda não conheceu a Cristo. Porque a grande verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer para nós que o sol, ele nasce para o justo, mas para o injusto também. A chuva vem para quem é bom, mas também vem para quem é mau. É por isso que quando você olha para a vida comum, você vê homens que não conhecem o Senhor, mas que vivem uma vida próspera. Homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas. Porque quando nós falamos sobre alcançar alguns lugares, nós estamos falando sobre coisas que plantamos, e aquilo que eu planto eu vou colher. O que eu estou falando para você é uma pergunta simples: quem é Jesus para você, tirando essas coisas? Quem é Jesus para você quando Ele não responde a sua oração? Quem é Jesus para você quando Ele não libera a cura quando você queria? Quem é Jesus para você quando Ele não abre a porta que você queria que Ele abrisse? Quem é Jesus para você quando Ele não liberta quem você queria que Ele libertasse? Quem é Jesus para você quando em algum momento da sua vida você se sente contrariado? Porque é muito bom nós olharmos para Ele como esse homem que nos cura, que nos liberta, que nos salva, mas quem é Ele? Quando em meio ao percalço da vida, as complicações que a gente vive, dentro de tantas e tantas orações, a gente se depara com uma realidade que a pergunta de Cristo é simples, mas é profunda. Eu não quero que vocês olhem para mim somente a partir das coisas que eu faço por vocês. Eu não quero que vocês olhem para mim e fundamente quem eu sou a partir dos bens que eu estou oferecendo, dos livramentos que eu entreguei, das libertações que eu fiz. Eu quero saber quem eu sou para vocês sem nada disso. É por isso que uma das frases mais fantásticas da Bíblia é o próprio Jesus dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O que sobra quando nós retiramos tudo isso? Quem é Jesus para nós? Talvez
Nós olhamos para esses homens e nesse momento a gente até julga, dizendo que se estivéssemos lá nós talvez falaríamos. Mas a grande verdade é que o silêncio toma conta daquele lugar, porque quando a gente se para na frente de um espelho e a gente começa a fazer essa pergunta, fica difícil a gente responder: quem é Jesus? Porque automaticamente, quando nós falamos de Jesus, é natural nós sempre apontarmos aquilo que ele faz. Só que eu preciso entender, João vai escrever sobre ele. E quando João vai escrever sobre ele, diferente dos outros evangelistas, diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de Lucas, João se apresenta escrevendo sobre ele, mas além das coisas que os outros falaram. É por isso que todos os outros, quando vai falar sobre ele, aponta ele como um profeta, aponta ele como um homem que cura, mas João não. O primeiro capítulo do livro de João, João se apresenta dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, ao escrever essa carta, estava trazendo para a humanidade uma resposta que o silêncio da pergunta de Jesus trouxe aos discípulos. Enquanto todos estavam calados, um homem se levantou, e quem se levantou foi Pedro. E aí Pedro se levanta dizendo: eu não sei o que eles dizem sobre você, eu não sei se eles estão dizendo que você é Elias, João Batista, eu não sei, mas para mim, você continua sendo o Filho de Deus. A maior crise que havia naquela época era justamente isso. O fato de Jesus ter sido crucificado é porque para os homens era considerado uma blasfêmia ele reconhecer que ele era o Filho. Só que agora ele está ouvindo de um homem terreno, comum, quem ele é. Você é o Filho de Deus. E sabe qual é a resposta de Jesus para Pedro? Dissertes bem, não foi carne e nenhum sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Logo, eu entendo que a única forma de eu conseguir expressar quem de fato Cristo é a partir de uma revelação de Deus. E aí é nesse momento que Pedro descobre quem Cristo é, que a história começa a desenrolar. E olha que interessante, Pedro, ao conhecer Jesus, já tinha uma família, já tinha uma profissão, já era adulto. Só que é nesse momento, quando Pedro decide responder quem Cristo é, que no meio de uma conversa comum, de um dia comum, ele olhando para Jesus e dizendo: você é o Filho de Deus. Jesus olha para ele dizendo: e da mesma maneira que você disse que eu sou o Cristo, eu falo para você, tu és Pedro. Então a gente precisa entender que a minha identidade ela não pode ser encontrada na internet. Coach não tem poder de revelar quem você é. Eu não tenho poder de revelar quem você é. Porque quando nós falamos sobre identidade, a única pessoa que pode revelar quem você é aquele que te criou. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você estendesse sua mão em posição de receber.
E aí eu preciso entender isso. Entender que vai ter momentos que Cristo vai sussurrar, com a intenção que você se aproxime. Pedro já está velho, já tem emprego, já tem família. Mas sabe quando Pedro vai descobrir sua verdadeira identidade? Quando ele descobre quem Cristo é. Então sabe, meu irmão, você precisa entender isso. A única maneira de você descobrir quem você é quando você descobrir primeiro quem Cristo é. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar algo fenomenal. O Senhor está liberando algumas palavras para a terra. Enquanto Ele libera essas palavras, Ele vai dizer para as árvores: gere frutos. Mas gere frutos conforme a sua espécie. Repita isso comigo: gere frutos. Mas gere frutos conforme a sua espécie. Nunca se houve antes uma geração tão acelerada quanto a nossa. A todo momento nós estamos tentando produzir. A todo momento nós estamos tentando fazer. A todo momento nós estamos em busca de resultados. A todo momento nós estamos vivendo uma correria. Tanto que essa frase se tornou comum no nosso meio. Aonde alguém te liga e pergunta como é que está a sua vida, e a sua resposta é: está corrida. Só que eu preciso entender algo: correria não significa construção. Olha para quem está do seu lado e repita isso: correria não significa construção. Talvez você é alguém que está correndo para lá e para cá, mas você não está construindo. Everton, por quê? Porque quando eu olho para o Evangelho eu preciso entender: o reino de Deus não se trata de uma corrida de 100 metros, meu irmão. É uma maratona. E aí eu preciso entender que para viver isso, não é só sobre eu querer viver da noite para o dia. Eu preciso calcular os custos dessa corrida. Tem gente que está correndo para lá e para cá, querendo gerar, querendo fazer, querendo tal e... Só que aí, o próprio Deus, quando libera a palavra para essa árvore, Ele deixa claro para mim e para você que a maior preocupação de Deus nunca foi gerar. É por isso que você vai encontrar Ele olhando para as árvores e dizendo: gere frutos, mas gere frutos conforme a sua... Uau! Imagine agora Deus olhando para uma macieira e dizendo para ela: gere frutos, mas gere o quê? Maçã. Ele olhando para um pé de manga e dizendo: gere, mas gere manga. Ele olhando para uma goiabeira e dizendo: gere frutos, mas gere goiaba. Por que Deus não somente liberou uma palavra? Por que Ele não somente olhou e disse: gere frutos? Porque a grande verdade é que Deus poderia simplesmente ter olhado e ter falado: gere frutos. Mas Ele não só olha e fala: gere frutos. Ele olha e diz: gere frutos, mas gere frutos conforme a sua. E quando eu falo de espécie, eu estou falando de quê? Quando Ele libera essa palavra, Ele está me gerando uma consciência. E a consciência que Ele está me gerando é: eu não estou te chamando para você gerar qualquer coisa. Eu não estou te chamando para você fazer qualquer coisa. Eu não estou te chamando para você ficar correndo para lá e para cá sem propósito. Eu estou te chamando para você gerar, mas eu estou chamando para você gerar aquilo que você nasceu para gerar. Então quando Ele olha para essa árvore, Ele está dizendo: gere frutos, mas gere frutos conforme a sua espécie. A maior dádiva da vida não é eu apenas gerar. A pergunta de Deus para você não é se você está gerando. A pergunta de Deus para você é se você está gerando o que você nasceu para gerar. A maior frustração de uma macieira
é se ela tentar gerar manga. Ela vai gastar a vida dela inteira e ela vai se frustrar, sabe por quê? Porque é impossível uma macieira gerar uma manga. Ela não nasceu para isso. E sabe por que você está frustrado? Você está correndo, você trabalha não sei aonde, você faz faculdade não sei aonde, você faz curso não sei aonde, mas ainda existe um vazio dentro de você, porque você ainda não descobriu para que você nasceu. E aí o problema é que você está tentando gerar de tudo, menos aquilo que você nasceu para gerar. E aí você precisa entender, você só será plenamente feliz quando você se tornar quem Deus te chamou para ser. Eu vou repetir, você só será plenamente feliz quando você se tornar quem Deus te chamou para ser. Everton, e como que eu faço isso? Primeira coisa, que tipo de árvore você é? A questão aqui não é o quanto que você está gerando, não é o tanto de coisa que você está fazendo, não é o tanto de conteúdo que você está produzindo, não é o tanto de coisa que você está elaborando. A pergunta aqui é, você está gerando o que você nasceu para gerar? A nossa maior dificuldade, principalmente quando nós falamos dentro do âmbito eclesiástico, de obras e de ministério dentro da igreja, é porque pelo simples fato de nós não descobrirmos quem Deus nos chamou para ser, a gente ocupa a nossa vida tentando fazer de tudo, menos aquilo que Deus me chamou. E aí sabe qual é o problema? Você sempre vai viver uma vida com um vazio aí dentro. E você sempre vai andar frustrado. E aí você precisa entender isso. É um tempo de reposicionamento. Talvez o ministério que você não nasceu para estar nele. A verdade é que eu conheço muita gente orando para ir para a África. E a única coisa que Deus pediu foi para cuidar da família em casa. A verdade é que isso aqui é tão sério, que se Deus te chamou para você ser médico, e você tenta ser um pastor, você vai ser um pastor frustrado. Se Deus te chamou para você ser um pastor, e você quer ser um médico, você vai ser um médico frustrado. Sabe por quê? Porque não é a sua vocação. E aí sabe por que existe disputa dentro da igreja? Porque tem braço querendo ser perna, tem perna querendo ser braço. E aí você está tentando ocupar um lugar que não é seu. E aí quando eu entro dentro desse contexto, eu começo a perceber que existem ministérios que não conseguem fluir. Everton, por quê? Porque a perna, ela é funcional para o corpo. O braço é funcional para o corpo. A orelha é funcional para o corpo. Mas eu não consigo, sendo o braço, fazer o papel da perna. E aí, meu irmão, enquanto você não descobrir quem você é, você vai ser uma prótese dentro do corpo. Sabe o que é uma prótese? Tem a aparência, tem o movimento, mas não está ligado à cabeça e ao coração. Todo mundo que não sabe quem é uma prótese no corpo. Você se movimenta como tal, você tem a aparência de um, mas você não está ligado à cabeça e ao coração. No fim das contas, você só funciona, mas você não flui. Então Deus está olhando para essa árvore, e Deus está dizendo para ela, eu quero que você gere, mas eu quero que você gere o que você nasceu para gerar. É Deus olhando para alguém, Deus dizendo, pregue do jeito que eu te chamei para pregar. Cante do jeito que eu te chamei para cantar. Lidere do jeito que eu te chamei para liderar. Toque do jeito que eu te chamei para tocar. Interceda do jeito que eu te chamei para interceder. Por que, Everton? Porque é esse tipo de fruto que vai sair de você. Você está me entendendo aqui? A maior dádiva de Deus sobre a sua vida é quando você se olha no espelho e você entende isso. Não existe absolutamente ninguém que carrega o mesmo DNA, a mesma identidade e as mesmas características que você. Você é único. Só que o problema é que enquanto você não descobre quem você é a partir de uma palavra de Deus sobre você, você tenta ser todo mundo. Só que eu tenho uma notícia de Deus para você. No dia que você descobrir quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser outra pessoa além de você mesmo. É simples. Deus olhando para aquela árvore e Deus dizendo para ela, só faça o que você nasceu para fazer. Sabe qual é a loucura disso aqui?
A macieira, para tentar gerar manga, ela vai se esforçar e não vai conseguir. Mas para a macieira, gerar maçã é natural. O pé de manga, se tentar gerar caju, ele vai se esforçar, vai cansar e não vai conseguir. Mas se é para gerar manga na estação certa, vai gerar e é natural. Eu preciso entender isso, cara. Quando se trata de fazer o que eu nasci para fazer, por mais que Deus me coloque em lugares para me potencializar, vai fluir, é natural. É por isso que tem coisa na sua vida que você tem mais facilidade. Isso está ligado ao seu DNA. É quem você é o que você nasceu para fazer. É por isso que tem pessoas que têm mais desenvoltura para falar, outras para ensinar, outras para dar curso. É natural. Quando você vai para Efésios, você vai ver Paulo falando sobre 5 ministérios. Quantos ministérios? E aí a Bíblia vai dizer isso. E uns foram chamados para ser pastores, outros mestres, outros apóstolos, outros evangelistas e outros profetas. Um pastor, ele não pode fazer um papel de um evangelista. O evangelista, ele não nasceu para fazer o papel de um pastor. Se você pega uma igreja que só tem evangelista, ela vai ser ótima em ganhar gente, mas vai ser péssima em cuidar. Se você pega uma igreja que só tem pastor, ela vai ser ótima em cuidar, mas péssima em ganhar. Se você pega uma igreja que só tem profeta, ela vai ser só uma igreja mística, porque ela não vai ter mestre para apontar se aquilo que está falando é bíblico ou não. Então, quando Paulo está falando sobre os 5 ministérios, Paulo está dizendo: se cada um entender quem é e o que nasceu para fazer, a igreja excelente nasce aqui. Everton, onde? Ela vai ter os pés de um evangelista, o coração de um pastor, a mente de mestre, a boca de um profeta e uma visão apostólica. Você pode repetir isso comigo? Os pés de um evangelista, o coração de um pastor, a mente de mestre, a boca de um profeta e uma visão apostólica. O evangelista é os pés da igreja, o pastor é o coração, o mestre é a mente, o profeta é a boca, o apóstolo são os olhos. Se cada um entender quem é e o que nasceu para fazer, tudo vai fluir. Então eu vim aqui essa noite só para te dizer isso. A maior preocupação de Deus não é apenas te ver gerando. A maior preocupação de Deus é ver você gerando o que você nasceu para gerar. Se Deus te chamou para ir para a política, glorifica o nome dele lá. Se Deus te chamou para cursar a medicina, glorifica o nome dele lá. Se Deus te chamou para ser um pregador, para ser um pastor, sabe? Faça isso. É o que você nasceu para fazer. Talvez você gastou anos da sua vida tentando se encaixar em algo que não te cabe, que não te pertence. E aí é dentro desse lugar que você precisa compreender algo. Everton, o quê? Enquanto você estiver tentando gerar algo que não cabe, você sempre vai ser alguém incompleto. Eu conheço gente que já mudou de curso não sei quantas vezes. Só eu ou você conhece alguém também? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele carrega a necessidade de se sentir fazendo parte de algo, de um lugar. Everton, mas como que eu consigo fazer isso? Pode parecer meio paradoxo o que eu vou te dizer. Mas sempre que você falar de identidade, lembre-se de Pedro. Sabe como você vai descobrir quem você é? Abra mão da sua identidade e persiga a identidade de Cristo. Pedro só descobre o que ele nasceu para fazer depois que ele se encontra com Jesus. Você não lembra? Jesus olhando para ele falando: Pedro, sobre essa palavra
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ordem é essa. Eu descubro quem Cristo é. Ele revela para mim quem eu sou. E quando a minha identidade é revelada, o meu destino é destravado. Vamos lá para você não se esquecer? Eu conheço a Jesus. Ele revela quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, o meu destino é destravado. Você compreendeu? Acabei.